Maria, uma mãe solo que tinha o coração cheio de resiliência e gentileza, era o pilar da lanchonete de cidade pequena onde trabalhava. Todo dia, com os primeiros raios de sol na cidade que ainda dormia, ela começava sua rotina administrando os barulhos de pratos e talheres, com o aroma do café ao redor. Sua vida estava longe de ser fácil. Ela trabalhava em 2 empregos para colocar comida na mesa para seus 2 filhos. Ainda assim, ela achava conforto em sua rotina e nos rostos conhecidos que frequentavam a lanchonete. Ainda mais em um conhecido em particular, Richard. Richard era um homem idoso, uma mistura de excentricidade e solidão. Ele fazia parte da lanchonete tanto quanto a velha toca-vinil no canto do estabelecimento. Sempre presente e sempre previsível. Todo dia, sem erro, ele ia para a lanchonete, com seu cabelo cinza reluzindo nas luzes neon, e sentava sempre na mesma mesa no canto. Seu pedido nunca mudava: uma tigela de sopa de tomate e um queijo quente. Uma refeição modesta que combinava com sua vida modesta. Havia um grande senso de solidão que estava grudado em Richard. Seu olhar, que vagava do nada, parecia muito mais preso ao passado do que ao presente, revisitando momentos que passaram. Ele era o típico solitário de uma lanchonete ou bar. Permanecia lendo seu jornal, sem trocar qualquer palavra com ninguém, apenas para fazer seu pedido. Mas havia algo nele que despertava o afeto de Maria. A aura de solidão despertava um eco dela mesma. Maria tinha um interesse especial no idoso. Havia uma gentileza em sua voz sempre que ela notava o pedido do senhor. Um calor genuíno em seu sorriso quando o servia. Era como se ela olhasse através de seu olhar e da pele enrugada, reparando em um homem que passava despercebido pelos outros. Em seu intervalo, ela puxava uma cadeira e sentou na frente de Richard. Seus olhos cansados brilhavam com a expectativa de uma conversa com o ancião. Eles conversaram sobre o tudo e o nada, sobre as notícias e o clima, as enfermidades do dia a dia. Esses momentos eram especiais para Maria, uma pausa necessária em sua rotina frenética. Para Richard, as conversas eram uma pausa na monótona solidão, uma conexão humana que ele sentia necessidade. A relação entre eles era uma amizade inesperada, conectada pela solidão e respeito em comum. Era um testemunho para a máxima de que momentos comuns guardam as mais impressionantes histórias. Todo dia, quando Maria limpava a mesa de Richard e acenava para ele, ela se lembrava da diferença que uma única pessoa pôde fazer em sua vida, com atos tão simples. No grande palco de sua vida, Richard era um papel pequeno, mas era alguém que acionava riqueza e profundidade à narrativa. Ela mal sabia o impacto que essa amizade teria nos dias vindouros. Por trás da superfície de suas vidas aparentemente comuns, Richard e Maria eram 2 almas atravessando os caminhos da vida, cada um com seus fardos para carregar. Richard era um viúvo, um homem que tinha experimentado um grande amor e tido uma grande perda. Ele não tinha filhos, nem família, apenas a lembrança de uma vida que o enchia de alegria e companheirismo. Sua vida era de uma colagem de momentos, de lágrimas e risadas, de amores e perdas. A sua casa ecoava os cantos da solidão. As paredes contavam histórias que já haviam acontecido. Suas viagens diárias à lanchonete eram a janela para um mundo ao qual ele não pertencia mais. Maria, por outro lado, era um símbolo de poder e determinação. Uma mãe solo navegando no mar tumultuoso da vida. Ela enfrentava diariamente o duelo de sustentar seus filhos. Sua sobrevivência era difícil. Com o constante equilíbrio entre os 2 empregos, ela ficava exausta no fim do dia. Porém, ela mantinha seu espírito intacto. Sua determinação era inabalável. Maria sempre sorria e raramente reclamava. Sua positividade era uma luz em um mundo tempestuoso. Seus filhos eram a origem de sua força. O sorriso deles, sua recompensa. O amor deles, sua fortaleza. Suas vidas eram diferentes. Seus problemas eram opostos, mas Maria e Richard achavam algo em comum.
a solidão. E com isso vinha o entendimento da natureza de sua conexão. A visita de Richard na lanchonete era um dos pontos altos do dia de Maria. A presença dele, as histórias que contavam, a apreciação dos esforços de seus esforços traziam à mulher um sentimento de conforto. Ele era um cliente regular, seu amigo e uma parte de seu dia que ela ansiava que chegasse. Para Richard, Maria era um respiro, um raio de calor que penetrava sua solidão. Suas conversas eram uma parte do dia que ele guardava com carinho, o fazia sentir visto e valorizado. A garçonete, com seu coração bondoso e seus ouvidos atentos, era uma fonte de companhia que ele muito sentia falta. Sua resiliência o inspirava, sua tenacidade o lembrava da força de sua mulher. Quando o passar dos dias, semanas e meses, a amizade entre os dois se fortaleceu. A conexão entre eles se solidificou. Era uma amizade improvável que nasceu de muitas conversas. Era uma amizade que via além da idade e circunstâncias, um laço que destacava a beleza da conexão humana. As luzes neons da lanchonete eram testemunhas do crescimento dos dois. Era ali que Richard encontrou sua amiga Maria. E foi ali que Maria encontrou na amizade dos dois um senso de propósito. A amizade continuava com o passar das estações, como um testemunho de uma grande amizade que sobreviveu a momentos de tribulação. Em uma manhã de outono, a mulher notou um vazio incomum na mesa ao canto da lanchonete. A cadeira de Richard não estava ocupada e seu pedido não havia sido informado. Havia um silêncio estranho no lugar de suas conversas. Com o decorrer do dia, a ausência do idoso se tornava mais evidente. Na hora de fechar a lanchonete, Maria sentiu uma inquietude tomando conta de seu coração. Os dias começaram a se misturar. Cada um era marcado pela ausência de Richard. A rotina da lanchonete havia mudado. A sua mesa, vazia, parecia uma ferida aberta no dia a dia de sua vida. Com o passar de cada dia, a preocupação de Maria aumentava. Quando se completou 2 semanas, a garçonete decidiu visitar seu amigo. Ela andou no caminho ermo, a casa modesta iluminada à frente. Ela bateu a porta esperando ver o rosto de seu querido amigo, mas tudo o que recebeu foi silêncio. A porta trancada era um lembrete da ausência de Richard, mas dias passaram e Richard ainda não havia voltado. Maria se distraía, pois seu amigo tinha uma presença constante em seus pensamentos. Então ela finalmente soube a verdade. Uma vizinha, que observava suas frequentes visitas não atendidas à casa de Richard, a informou que o idoso havia sido hospitalizado. Ele tinha ficado muito doente semanas atrás e havia sido levado ao hospital da cidade. Um frio percorreu a espinha de Maria e ela sentiu seu corpo fraquejar pela notícia. As imagens de suas conversas, risadas compartilhadas e o sorriso acolhedor do homem idoso pareciam passar diante de seus olhos. O dia a dia na lanchonete estava igual. Os pedidos eram feitos e depois entregues aos clientes. Mas para Maria, todo o barulho estava distante. Ela estava constantemente preocupada com a condição de Richard. Havia um vazio que antes era preenchido por conversas agradáveis. Richard não era só mais um cliente, era uma parte de sua vida. Seu lugar era mais do que só uma mesa vazia, era um buraco no seu dia a dia. A preocupação constante do estado de saúde de seu amigo fazia o dia de Maria, antes colorido, agora estar sombreado. O ambiente frio do hospital, com suas paredes brancas e sons de máquinas de monitoramento, parecia um mundo completamente diferente da confortável lanchonete, local de sua amizade. Enquanto Maria caminhava pelos corredores do hospital, seu coração ficava cada vez mais apertado. Ela abriu a porta do quarto de Richard. Seus olhos então repousaram sobre a figura de um homem frágil, deitado em uma cama hospitalar. Os olhos do idoso se iluminaram ao ver sua amiga. Ela era um refúgio naquele ambiente estéril. Maria sentou ao lado de seu amigo e segurou sua mão.
Não era agradável de se ver a condição do homem. Ela então tentou alegrar o ambiente com histórias sobre a lanchonete. Richard, apesar de sua condição, escutou atentamente as histórias da amiga, se agarrando ao pouco de vida que ela trazia para ele. Sentindo que seu fim estava próximo, o homem apertou a mão de sua amiga e, com o coração cheio de sinceridade, ele agradeceu pela amizade que tinham. Suas palavras eram testemunho de uma amizade e conexão amável que trouxe um fim à sua vida vazia. A notícia da morte de Richard dias depois atingiu Maria como um tijolo. Os dias que eram preenchidos com risadas agora pareciam escuros e frios. A dor era intensa e latejava como uma ferida. Ela havia perdido um amigo querido. A sua confortável rotina interrompida era um lembrete diário do falecimento de Richard. Ela estava de luto profundo. O seu trabalho, no qual ela tinha que estar todo dia, só o lembrava mais dessa ferida. Todos os barulhos costumeiros agora pareciam um eco de sua dor. O mundo seguia, mas ela não. A dor da perda era imensa, mas a felicidade de ter encontrado uma amizade tão sincera em Richard também. Ela se agarrava à sua memória, às experiências e conversas compartilhadas. As risadas. Era um laço que servia de testemunho da bondade e da gentileza, e uma parte de Richard sempre viveria dentro dela. Semanas depois do falecimento de Richard, Maria estava parada à porta de seu pequeno apartamento, segurando o envelope endereçado a ela e que vinha do advogado de Richard. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o envelope, que revelava uma carta e um par de chaves. Assim que desdobrou o papel, se deparou com a caligrafia do falecido amigo. A carta era um agradecimento do idoso por sua amizade e companheirismo, sua gentileza e bom humor. Ele falou sobre a sua existência solitária, sem família ou amigos, tinha deixado um vazio em sua vida que parecia engoli-lo. Porém, o laço que eles criaram iluminaram seus anos finais, fazendo com que valessem a pena serem vividos. As palavras de Richard pintavam os momentos que eles passaram juntos, trocando histórias e o quão confortável ele se sentia com ela. As chaves que acompanhavam a carta eram da casa de Richard. Ele havia dado a casa e suas economias a Maria. Era um ato final de gratidão pelo vazio que ela preencheu em sua vida. Ele queria que ela tivesse um futuro seguro, uma casa estável para ela e os filhos. Seu último desejo foi que Maria aceitasse os presentes e que não os visse como um ato de caridade, mas como um presente sincero de admiração por um amigo. Enquanto lia a carta de Richard, Maria começou a chorar. Ela sentia um nó na garganta e suas mãos tremiam. As lágrimas escorrendo pelo rosto eram de tristeza pela morte de um amigo, mas também de gratidão pelo presente extraordinário e, principalmente, lágrimas de alegria pela promessa de um futuro melhor para seus filhos. Ela se sentou olhando para as chaves. A magnitude do presente de seu falecido amigo era muito além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Ela lembrou de sua sabedoria e gentileza. O presente de Richard ia além do material. Era um símbolo de uma amizade verdadeira, um lembrete do impacto que tiveram na vida um do outro. Era um convite à lembrança de uma conexão sincera. Ela chorou, sentindo falta do amigo, mas eternamente grata pelo seu último ato. Agora, uma parte dele viveria com ela para sempre. Ela olhou para as chaves sentindo uma grande determinação. Maria sabia que a estrada à frente ainda seria dura, mas ela estava determinada a fazer Richard se orgulhar dela e que seu presente não seria em vão. Ela via a oportunidade de um futuro melhor e sabia que dali em diante seu coração seria cheio de gratidão todos os dias, por seu amigo Richard e pela vida que a presenteou com uma linda amizade. Que história linda! Você se emocionou como eu? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de deixar o like e compartilhar essa história com amigos e família. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!